Olá, meninas! Bem-vindas entre nós. Eu sou a Sayuri Ozaki. E eu, Cecília Mulheres. Vamos conversar hoje com a nossa amiga Marise Fujita. Ela veio conversar um pouquinho com a gente sobre esse tempo de Japão dela. A Marise hoje trabalha no consulado. Veio dar algumas dicas pra gente sobre, tanto sobre vida pessoal, né? Mãe, filhos, e mais com esse jeito de, tipo, tanto tempo de Japão, tanto tempo aqui, como ela entrou no consulado, como ela entrou para trabalhar. Tudo bem, Marise? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Então, Marise, quanto tempo você tem, assim, de Japão para passar para nós? Bem, eu cheguei aos meus 17 anos, né? Você tem um põe? Ou seja, eu cheguei em 1988 com a minha família. Sim. Foi antes da lei de imigração abrir para segunda geração, no caso, né? Não, terceira geração, né? Digamos, né? Meu pai, né, quando decidiu em trazer nós para o Japão, né? Ele praticamente, como ele sendo japonês, e automaticamente eu e meus irmãos, a gente também já tinha nação japonesa, né? E aí... Pai e mãe são japoneses? Sim, sim. A minha mãe não tinha nacionalidade japonesa na época porque ela praticamente nasceu no ano em que ainda tinha guerra, né? Aí os consulados japoneses no Brasil ficaram fechados, então não tinha como ser registrada, né? Então quem tinha o registro em si seria meu pai, né? E automaticamente ele não se registrou, né? Então por isso que eu já, desde que eu nasci, eu já tenho a nação japonesa, né? Mas, assim, naquela época, meu pai, ele ficou muito triste, assim, em relação à política, à economia do Brasil na época, porque era muita corrupção, né? Então, ele tinha meio que gastrite, sabe? Então, ele passava muito mal lendo os jornais na época, porque não tinha nem internet, né? E aí, ele decidiu, falou assim, não, eu não quero que a minha família fique, né, tendo assim, uma vida assim, que não seria digna, né? Então ele decidiu ir trazer nós aqui, né, pro Japão, né? Você veio bem novinha. Eu vim com 17, terminei o colegial do Brasil, pelo menos, né? Aí nessa trajetória, como o Japão são 9 anos, no caso do Shogaku, são 9 anos de estudo, né? E o Brasil são somente 8, né? Aí, para completar... Agora são 9. Isso. Naquela época, quando eu cheguei, não era, né? O Brasil não era 9 anos, né? Pelo menos a parte do ensino... Colegial. Ensino fundamental, né? Assim, completo, né? No caso. Aí eu tive que completar com essa escola chamada Kokusai Gakuyukai. Fiquei 1 ano lá e tentei, né, assim, prestar faculdade, só que bem naquela época aconteceu aqueles, né, problemas na China e tal. Aí, assim, eles estavam dando prioridade para os chineses, né, para entrar na faculdade também. Então, quer dizer, eu praticamente não consegui, né, passar no vestibular naquela época, né. Aí eu decidi em mudar um pouquinho o rumo e ir para os Estados Unidos, né. Só que daí, assim, teve um acidente de percurso e meu pai ficou doente, né. Aí eu tive que largar, né? Eu estava trabalhando no escritório, né, na época, só que daí eu decidi trabalhar numa fábrica, né, para, tipo, arrecadar não, assim, tipo, ter um pouquinho mais de renda, né, porque naquela época a fábrica pagava melhor, né. Inclusive eu trabalhei na Food Xerox, né, na parte de inspeção, né, na fábrica. Eu estava colocando praticamente o meu salário todo para poder pagar o hospital do meu pai, tudo, né. Aí meu pai, no final das contas, depois de 3 meses ele faleceu, né, por causa dessa doença chamada síndrome heteromórfica da medula óssea. Não tinha como ele sarar ou, tipo, fazer um transplante de medula, né, apesar que tinha um irmão mais velho do meu pai no Japão, né, veio como decassegue, só que infelizmente não teria como, assim... Já não era medicina tão avançada. Não era. Não teria como, assim, curar o meu pai, então não teve jeito. Então ficou do jeito que a médica falou, 3 meses de vida, e ele acabou falecendo, né? Desculpa aí, são 3 irmãos?
quer dizer, eu sou mais velha, a gente tinha 4 irmãos, né? Então, todos aqui no Japão? Todos aqui no Japão. Então, você, por ser a primeira, né, dos filhos, né? Você Sim, a mais velha. cuidou mais de seu pai, Sim, ajudou também em casa. sim. E daí você casou, teve filhos? Sim. Acabei conhecendo... Bem, eu agora atualmente sou divorciada, né? Mas assim, eu conheci meu ex-marido na época nos encontros da Seichonen em português, né? E aí, assim, eu ficava praticamente ajudando tudo, assim, né? Fazia... Às vezes eu ia lá na frente como apresentadora, né? Quando começavam os seminários, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Ajudava o pessoal, né? Da Seichonen, né? E foi ela, através de um desses encontros, que eu acabei conhecendo ele, né? E ele era descendente também? Descendente, é Nikkei, 3ª geração, né? Sansei. E aí você conheceu e se deram bem? Sim, a gente começou a ter a vida de casado, casamos, aí no nosso recém-casado mesmo a gente estava morando em Tokorozawa, lá na província de Saitama. Nossa, longe. É bem longe, né? Mas aí eu estava trabalhando na matriz da Seichonen mesmo, né? Aí o que eu fazia dentro da Seichonen? Eu fazia a tradução da revista da Pomba Branca, do português para o japonês, né? Para apresentar para minha chefe, né? Do setor da Pomba Branca, né? Da Seichonen, né? Aí depois, assim, meu ex-marido acabou arranjando emprego em Shizuoka, na cidade de Hamamatsu, na antiga Folha Mundial, né? Que era uma jornal assim voltada para os brasileiros, né? Então eu fiquei um tempo morando lá, né? Também, né? E inclusive trabalhei em empreiteira, né? A empreiteira ficava em Iwata, né? E eu fazia parte de vendas, né? E Tantosha, no caso, né? Assim, dando suporte para os brasileiros, assim, levar no hospital, essas coisas assim, né? Na prefeitura, tudo isso daí é o serviço que eu fazia. Antigamente os tantoshis faziam mais E esse levava, papel, né? assim, ainda levava de carro até a fábrica onde eu... Antigamente era mais esse papel. Mas Assim. nessa época você trabalhou em fábrica? Não, eu trabalhei só naquela época que meu pai estava doente. Só. E seu marido, nessa época, ele trabalhava? Ele trabalhava naquela época, assim, logo recém-casado, enquanto estava trabalhando no Seichonen, ele estava trabalhando no jornal Era como se Tudo fosse, Bem. Como se fosse hoje em dia a revista alternativa, essas outras revistas que a gente tem, né? Antigamente tinha ainda. Mas voltado para o público Para o brasileiro. brasileiro. Existiam os jornais naquela época, tinha o jornal Tudo Bem, o jornal International Press, né? E o Folha Mundial, que seria lá da região de Hamamatsu mesmo, né? Acho que eram umas 3, se não me engano, naquela época. Ainda ser das crianças. Mais pra frente, né? Depois que eu casei, eu logo não fiz filho, assim, esperei um pouco, né? E aí só depois de uns 4, 5 anos de casado que eu decidi ter minha filha, né? Mas antes de ter minha filha, eu já planejei também, sabe? Porque Foi assim, muito bem planejado. Assim. Sim. Eu planejei porque, assim, tipo, primeiro eu queria ver se meu corpo era saudável, né? Então o que eu fiz? Eu fui no ginecologista obstetra, aí ele tava achando que eu fosse uma pessoa que não conseguia engravidar. Na realidade eu falei assim, não, eu tô querendo saber se meu corpo é saudável para eu poder me engravidar, gerar uma outra vida, né? Aí eu falei assim, não, seu corpo tá tudo normal. Daí que eu decidi ter, né? Aí, com isso, eu consegui ter minha filha. Programado tudo, né? Sim, eu programei, Isso programei é interessante, né? Essas gravidez programadinhas, assim, né? Que às vezes acontece no susto. A minha aconteceu no susto. Quem foi sua filha? Não, foi seu filho. Foi a filha primeiro. A primeira foi filha. A menina, isso. E aí, depois de ganhar, né, a sua filha, como você notou a relação? Melhorou mais? O relacionamento como ficou? Como você sentiu? Então, só de lembrar
do dia que eu tive a minha filha, é uma coisa tão estranha, né? Quando a gente segura, assim, quando eu segurei a minha filha nos meus braços, assim, eu olhei para ela, assim, né? Eu senti tanto amor, tanto assim, como fala, uma alegria, né? Que eu chorei, a minha filha chorou também. Que dó! Assim, deixei assim, olhando assim pra cara. Assim, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela. Já deu uma conexão, assim, né? Porque ela é bem ligada a você hoje. Nesse momento, tipo assim, você pega no colo e é difícil, ou seja, você não acredita, né? Que Fui eu que fiz, né? Você esperou uns 9 meses na barriga. Sim. Ela tá aí com você e é sua filha. Né? Sim. Às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, fui eu que fiz, como pode, né? Essa coisinha assim, tão bonitinha. Né? Assim, eu fiquei tão emocionada, gente, que, não sei, aquela alegria assim, que sai dentro de você, né? Mas o acompanhamento do matrimônio foi bom na primeira filha? Que você falou que você é divorciada, né? Mas... sim, naquela época, sim, ele acompanhou até o parto, tudo, né? Até, assim, filmou, sabe? Lógico que aqui no Japão, assim, não teve como colocar a câmera na frente, né? Porque eles não deixam, né? Só por trás mesmo, né? Mas, assim, pelo menos ele viu, né? Assim, né? Que assim, tipo... Acompanhou esse acompanhou momento. E foi um pai presente nesse momento, sim. E já antes dela nascer, você já tinha parado de trabalhar? Não, eu continuei trabalhando. Já naquela época eu já estava como funcionário no consulado, né? Só que as condições de trabalho na época não era bom, porque a gente não estava muito assim, como falam. Hoje você tem quanto tempo de consulado, Marise? Eu estou praticamente quase 23, porque eu entrei em 96. Eu entrei em 96, novembro, mas a ser efetivado foi em 97, foi fevereiro de 97. Nossa, é tempo de consulado. Bastante, é mais de 2 décadas, né? Praticamente a minha vida, né? O consulado, ele assim tem o contrato de trabalho do consulado é como o contrato de trabalho brasileiro ou ele segue as normas japonesas? Falar a verdade, assim, a gente segue as leis japonesas. A lei japonesa. Não seria brasileiro porque licença, maternidade, essas coisas. Sim. Tudo. É que na época, né, quando eu tive a minha filha, o cônsul não gostava, né? Assim, não sei se era da parte dele, sabe? Então, quer dizer, a gente praticamente, assim, eu não fiquei muito tempo, assim, como a licença maternidade, a licença de cuidar de filho, que seriam os direitos que tem, né? Pela lei trabalhista japonesa. Na época eu não tive, né? Infelizmente, né? Então, em menos de 3 meses eu tive que voltar a trabalhar. É que antigamente, assim, aqui no Japão ainda não tinha esse negócio de licença maternidade. Mas, né? Eu acho que não era que não tinha, era que não se informava. Não éramos informadas para isso. Assim, na realidade, informada, não é que não estava informada, a gente sabia, só que a gente tinha, acho que meio que medo de retaliação, né, por parte do... Porque essa parte de Shakai-Hoken, essa parte de previdência social, essas coisas assim, a gente ouve, né, falar de um tempo para cá. Mas que nem eu, a primeira vez que eu vim para o Japão, há 10, 15 anos atrás, você não ouvia falar nesses negócios de Shakai-Hoken, né, licença maternidade, essas coisas que você não ouvia falar. A minha irmã mesmo, ela engravidou aqui no Japão e não teve licença maternidade, não teve aquele afastamento do Shakai-Hoken, aquela licença maternidade. Nem pagava-se Shakai-Hoken naquela época. E no consulado, como era, assim, essa legislação? No começo, tinha essa obrigação ou não tinha? Então, aí que tá, né? Isso daí é uma situação tão delicada, gente, assim, que eu não sei se eu poderia estar falando aqui, né? Mas, assim, tipo, é que, na realidade, assim, seria praticamente a lei do chefe do posto, mais ou menos, naquela época. Seguia-se a lei japonesa, vamos dizer assim. Não seria a lei japonesa, seria assim, a lei do consulado. A lei da pessoa que estava no posto, né? Então, a gente estava realmente numa situação bem delicada. Eu, além de outras pessoas, a gente estava
que estava assim, na mesma situação, né, de gravidez tudo, a gente não teve direito a nada. Isso na primeira ou na segunda gravidez também igual? Então, na primeira gravidez foi desse jeito, quase não recebemos nada, né? Eu e mais duas, né? Na época que praticamente era perto, né? Assim, eu tive a minha filha em julho, né? A outra também, colega também, teve em julho, né? Assim, um dia de diferença com a minha, né? A outra colega, né? Que agora já não tá mais, né? Mas a filha dela nasceu em maio. Que no mesmo ano, né? Aconteceu tudo no mesmo ano e a gente, infelizmente, teve que voltar em menos de 3 meses. Assim, sem direito e nem recebemos nada nesse período que estávamos parados. Antigamente esse negócio de leis trabalhistas era mais complicado aqui. Tipo, trabalhava-se, ganhava-se. Por hora, não trabalhava, não ganhava. Sim. Né? Depois de 3 meses tinha que voltar. Sim. Agora não se dá esses casos, Não, né? agora é 1 ano e meio até. Sim. E ainda você recebe uma ajuda do seguro. Sim. A licença maternidade. Se você paga o Chacarroquém, sai, né, a ajuda do Chacarroquém, ou se não, da Hello Work, do seguro-desemprego. Quem sabe nessa época ou não existia ainda essa ajuda, né? Ou era a disposição do consulado que não... Eu acho que lá fazia-se as leis deles. Não é nem deles. tanto brasileira nem japonesa, é lei do consulado. Era naquela época, era assim. Agora, graças a Deus, a situação melhorou em relação ao pessoal que entrou bem depois de mim, né? E eu acho que foi uma coisa muito positiva. Eu acho que para as mães, assim, principalmente as mulheres que vão ter filhos, assim, no consulado, pelo menos, assim, tá mais, assim, seguras, asseguradas, né? Comparando com a minha época, né? Então, assim, nesse sentido, eu fico muito feliz dessa conquista, que foi uma coisa praticamente muito demorada, sabe? Coisa que não existia na sua época, né? Sim, que não existia na minha época. Então, quer dizer, né, praticamente eu, naquela época, assim, eu como as outras meninas, assim, a gente foi meio que prejudicada nesse sentido, né? Mas, assim, graças a Deus... Vão mudando as leis. Sim, né? sim, graças a Deus mudou. Hoje o Japão já está olhando mais para a mulher, assim, já está olhando mais para esse lado da mulher, porque está vendo que a mulher já entra no mercado de trabalho. Sim. Embora o Japão, acho que seja um país mais machista, onde ainda o homem ganha mais que a mulher, mas acho que hoje em dia já tem esse equilíbrio, né? Hoje em dia já está vendo que a mulher precisa dessa licença maternidade para cuidar do filho, para cuidar... Isso eu acho bonito, né, no Japão, com relação a esse lado, assim. Agora tem muitas normas trabalhistas. Sim, as normas, assim, trabalhistas melhoraram bastante, né? Informando com seus direitos. Sim. Então, mas assim, não só assim, nós, mulheres, assim, que vai gerar uma vida, mas assim, os próprios homens, né? Sim. Como pais, Licença agora paternidade. licença paternidade, agora está começando a ver. Tá começando a Por quê? Porque assim, está tendo muita polêmica em relação a isso, mesmo nos jornais, assim, nos noticiários japoneses, assim, falando que muitas empresas, né, fazem de tudo para que a pessoa, que é para tentar tirar. Porque no Brasil é obrigatório o pai, assim, 5 dias, né? No Peru também, acredito que seja a mesma legislação. Quando também nasceu meu filho aqui, meu marido, ficou uma semana, só que não era licença. A Yukyu, né, as folgas, né, acumuladas. Mas hoje em dia no Brasil, né, quando meu filho nasceu no Brasil, assim, esses 5 dias, assim, de folga realmente que o pai tem para tanto assistir o parto, quanto acompanhar, aí volta a trabalhar depois, né, do 6º dia em diante, assim. Então, eu acho interessante isso no Japão, porque a gente está vendo que a participação do pai está vindo cada vez mais, né? Não é só com relação à mulher, à licença da mulher, mas a paternidade também, né? O Chacarroquém está obrigando, tá ajudando os homens nesse ponto, a ficar com a criança, ajudar a mulher nesse ponto. Ainda mais quando tem mais filhos né, no casamento. Às vezes tem um filho mais velho, né, que tem que ficar junto. Porque... E aí, Marice, por exemplo, o segundo filho, depois de quantos anos? O segundo filho foi mais ou menos, praticamente, acho que uns 3... quase 3 anos, acho que é alguma coisa assim.
assim... Então você voltou a trabalhar e outra vez... Já engravidou? Passaram uns 2 anos. Falar a verdade, assim, eu tive uma filha entre a minha filha mais velha e o mais novo, né? Então, eu vou falar um episódio muito triste, né, que aconteceu comigo, porque assim, esse mesmo cônsul que não gostava muito de criança, tudo, né, aí eu fiquei grávida, né, pela segunda vez, no caso era uma menina, né. Então, assim, eu estava trabalhando no setor que era praticamente assim, era acho que mais ou menos assim, se for ver em números, dobro, triplo da demanda, eu fazia sozinha. E eu fiquei muito estressada, gente. E eu acabei perdendo, praticamente não era para perder essa criança. Eu estava já entrando pro 6º mês. Ai. Aí, tipo, acabou sangrando e assim, acabou perder, assim, sabe? Então, pra mim foi uma trauma, né? Isso é um trauma grande. Pra mim foi Mas um trauma. ele apreciou muito estresse no serviço. Era muito estresse no serviço. Inclusive, eu tinha ido no consulado itinerante. Eu não esqueço também, porque foi muito marcante, né? Eu fui no consulado itinerante em Toyohashi. 3 dias depois, eu passei mal, perdi essa criança. Não, então, era muito serviço, muito estresse, né? Então, quer dizer, assim, condições de trabalho, assim, que não era para uma grávida, pra falar a verdade. Ai, às vezes isso, né? O estresse do serviço, o estresse no ambiente, às vezes familiar também acontece. Comigo já aconteceu também, até recentemente eu já perdi um bebê também. Então, assim, acredito que esse ambiente de estresse de serviço, estresse na casa também acontece isso. E por muito a mulher se culpa dessa perca, né? A mulher se culpa de, eu podia ter feito diferente, né? Isso é um caso muito complicado. Eu, pelo menos assim, passei por isso 3 vezes, né, antes de ter meu filho. E para mim é uma coisa muito complicada, assim, quando uma mulher chega para mim e fala assim, puxa, eu perdi o meu bebê por estresse, por trabalho, por isso, por aquilo. Eu falo, nossa, comigo aconteceu a mesma coisa, mas não com relação a estresse pessoal, porque graças a Deus sempre tive um companheiro muito bom, assim, do meu lado. Meu marido é um excelente companheiro com relação a isso, nunca me faltou apoio, mas acho que por estresse cotidiano, né? Por estresse cotidiano, às vezes a gente acaba, estresse do serviço, acaba que rola, acontece essa perca mesmo, assim, é triste isso. Mas assim, né, assim, uma coisa que aconteceu na época porque assim, né, eu tive que pegar licença, lógico, porque eu perdeu, né, o corpo 6 meses, né? Mas né? eu não ganhei 6 meses, eu fiquei acho que 1 ou 2 meses só afastado na época. Só que, assim, esse mesmo cônsul, ele foi muito... não sei se eu posso falar isso, mas naquela época aconteceu isso. Ele me chamou na sala dele e falou uma coisa muito desumana. Ele falou assim, eu deveria descontar do teu salário aquela licença que você perdeu o bebê. É uma coisa que se fala? Não é. Não, ainda mais para um cônsul, porque ele, quer queira, quer não, ele é brasileiro. Deveria ter esse afeto que a gente tem, né? Mas esse é um caso que... Mas foi bem o desumano. fato não é que seja brasileiro, o fato que seja inumano. Desumano. Desumano, Sim, em espanhol é inumano. Inumano, Não consigo inumano. entender, né? Sim, A sim. dor que você estava sentindo. A Nossa, dor que a mulher Vendo por sente esse pela lado perca do de um dinheiro, filho, né? vendo esse lado, né? Do dinheiro. Hoje em dia, assim, pelas percas que eu tive, assim, eu posso passar para vocês que é muito difícil você ver a compaixão do próximo. Poxa, para a mulher já é uma coisa complicada. Para o casal já é uma coisa complicada a perca de um bebê. Poxa, é um ser esperado. Quer queira, se você engravidou desejadamente, se você engravidou por acidente ou não, mas é um filho esperado. A partir do momento que a mulher sabe que ela tá grávida, é uma coisa esperada, né? E, tipo, vem uma pessoa, assim, com essa carga, tipo, desumana de te soltar uma coisa dessa, tipo assim, eu deveria ter descontado do teu salário.
Poxa, que realidade você se encontra, não é? Foi muito desumano o que ele falou. Nossa, horrível. Situação horrível, assim. Mas você que falou, você... Não, então, porque assim, naquele dia eu fiquei quieta porque eu entrei em choque do que ele falou, entendeu? E aí, uns dias depois, eu entrei na sala dele para falar as coisas que eu tava sentindo, né? Falei assim, o senhor acha... Depois que a ficha cai. Eu falei assim, o senhor acha que é fácil perder uma criança? Deus me... O senhor acha que o senhor falou... E tinha filho esse cônsul? Tinha. Ah, tinha? Tinha, mas mesmo assim, ele, não sei. Imagine como que era um bicho desse em casa. Não, não tem como pensar um pai assim. Não tem como pensar uma pessoa, um ser humano assim. Eu acho assim, o que ele fez comigo realmente era um caso de denúncia, né? Da realidade, né? Só que eu não fiz, né? Só que assim, tipo, na hora que eu peguei e falei assim, eu vou pedir as contas, eu falei nesse dia mesmo, né? Da forma que você falou, né? Assim, eu vou pedir as contas, sabe? Sim. Ele entrou em desespero. Porque ele achou que eu acho que ia entrar com ação na justiça, entendeu? Sim. Porque eu já logo estava saindo da sala dele. Ele disse, espera, Marise. Não, você é uma funcionária exemplar, você é uma funcionária isso. Começou a me elogiar essa pessoa, esse cônsul, sabe? Devia tomar cuidado, né, na hora de falar. De falar. Porque, olha, só falar isso machucou, né? Sim, machuca. Isso machuca muito, assim, a mulher em si, quando tá já convalescente nessa parte, né? Ficamos suscetíveis, né? Sensível. Porque acredito que quando a mulher vinha a perder um filho, uma coisa que a gente faz é se culpar. Então, isso mesmo, a gente se culpa, né? Tipo assim, quando tirou a minha filha, né? A enfermeira falou assim pra mim, né, em japonês, né? Não pense que você é culpado. A primeira palavra que ela falou, a enfermeira, você não tem culpa. Sim, a gente tem isso. Você não tem culpa do que aconteceu. Esse daqui foi simplesmente o destino da sua filha, o destino dela foi assim. Então você não se culpe. Mas a gente se culpa muito. Isso a gente se culpa, assim. Né? Japonesa, né? Falar para vocês, né? Porque é verdade, assim, às vezes, quando os filhos são para nascer, nascem. Mesmo você trabalhando, pegando peso, limpando as casas, porque às vezes falam assim, não faz esforço, não pega peso. Sim. Mas, como contava minha mãe também, disse, não, saiu meus filhos. Não, assim, limpava a casa, passava, né? Aspiradora, pegava peso. Mas também... Mas a gente se culpa muito. E aqui no Japão, assim, eu perdi um bebê tem pouco tempo atrás, né? E eu senti, assim, eu nunca tinha passado por isso. Assim, passei a primeira vez no Brasil, mas, assim, não longe da minha família, não longe desse amparo. E aqui no Japão, assim, eu achei um tanto quanto frio do médico, né? Te passar um resultado que você tinha perdido o bebê. Quanto eu achei um apoio da enfermeira também. O meu foi um aborto espontâneo, né? Então, assim, o feto saiu realmente. Então, assim, eu achei um apoio dela, falar assim pra mim, não, eu vou te dar 1 minuto. O meu era pequenininho, era de poucos meses, assim, eu tava de 2 meses, né? Então, foi uma coisa... O feto era pequenininho, mas ela se teve essa compaixão comigo, de falar assim, eu vou te dar um minuto, né? Aqui tá o feto, porque eu fiz uma curetagem. Então, aqui tá o feto, né? Ela me mostrou. Numa hora eu achei um baque, né? Porque no Brasil eu não tinha visto, né? Eu fiz uma curetagem no Brasil, eu estava anestesiada. Então, numa hora eu não tinha visto no Brasil. Mas aqui eu vi, mesmo de 2 meses, mas você passa aquela assim, tipo... Ai, é o meu filho ali, era uma vida que eu tava gerando aqui, era uma expectativa que tava crescendo aqui. Então, assim, ela me passou pra mim, eu vou te dar 1 minuto pra você. Eu achei legal essa compaixão dela comigo, né? E o médico já não, pro médico já foi uma coisa mais formal, mais, né? É assim, acabou e pronto. Mas a enfermeira não, ela teve essa compaixão comigo. Coisa que a gente pensa que aqui no Japão o pessoal é mais frio, né? É um pessoal mais... que tá acostumado com isso, assim. Não, pra mim foi diferente. No Brasil, eu nunca vi
A curetagem que eu fiz no Brasil foi diferente. Eu não vi o feto, eu não cheguei a ver, porque o meu médico me acompanha desde quando eu era adolescente. E hoje sinto falta dele aqui. Eu até falei pro Robson assim, nossa, que falta eu sinto dele aqui. Mas para outras coisas que acontecem, desequilíbrio hormonal, tudo, eu até falo assim, nossa, que falta eu sinto do Dr. Cecílio aqui. E hoje eu vejo a compaixão que ela teve. Agora, para o japonês já foi, para o homem, para o médico japonês já foi uma coisa mais normal, vamos dizer assim. Então, essa parte assim do Japão que eu ainda tenho que me acostumar com essa frieza assim do japonês, que eu tenho que me acostumar, porque eu acho um pouco difícil, né? Não, a vida tem que continuar, né? Por exemplo, Claro. Sim. eu já perdi 2 e, bom, não vou falar de coisas tristes, né? Mas agora já passando, Sim. né? Já passou, graças já passou, a Deus. claro, a gente se recupera. Mesmo assim, você se recuperou e mesmo assim quis ter Sim, outro sim. filho, ganhar um Sim, Quis ter o mim. quis mais um, né? Aí bom. nasceu um menino, foi a maior alegria e tal, Sim, né? hoje já é um orgulho, Mas né? aí você conseguiu sobreviver isso, continuou trabalhando, grávida. Ah, sim, continuei. Você Só que, continua no consulado? sim, naquela época eu também continuei direto, né? É verdade. Aí, Você continua? Eu tô Continuei. um pouco indignada com esse cônsul ainda. não, então, aí quando eu tava grávida do meu filho, ainda era esse dito cônsul do cônsul. Eu tô um pouco indignada com esse cônsul ainda. Eu tô um pouco indignada que você foi a terceira gravidez com esse mesmo cônsul. Cuidando-se mais. Né? Então, aí, acho que como ele viu o que aconteceu comigo, ele tomou mais cuidado, né? Tipo assim, né? Ele não ficou me obrigando, que nem nas outras vezes, assim, em participar dos consulados itinerantes. Porque naquela época a gente fazia itinerante em vários Muita lugares. correria, né? Era muito correria. Aí, falei assim, eu não vou ficar fazendo uma coisa que eu posso, assim, ficar estressada que nem da vez passada e perder de novo uma Sim. criança, né? Eu pedi pra ele, por favor, não Já me... tenho que olhar um pouco meu bem, né, maior, né? Eu falei, por favor, não me chame, né? Assim, esse ano, enquanto até eu conseguir essa criança, eu prefiro não participar em nenhum itinerante. Eu pedi, né, pra ele. Esse mesmo cônsul. Eu tô um pouco indignada com esse mesmo cônsul, gente. Seguir a sua vida. E, escuta, esse cônsul saiu já. Já há muito tempo, já tá aposentado. Porque já. eu tô um pouco indignada, senhor cônsul, eu tô um pouco indignada com o senhor. Tô um pouco indignada. Hoje, será que ele é mais humano? Vai saber, né? Eu ainda Vai Aí saber. já nasceu bem. Graças a Deus, com saúde. Um menino que hoje menino. dá uma alegria, né? Seu marido também acompanhou todo esse processo também, assim, de De perda da criança, as Até do coisas segundo. Sim. desenvolver gravidade. Sim. Ele acompanhou, sim. E quando aconteceu o divórcio, Marise? Ixi, menina, essa daí que é o X da questão. Mas não, você passa, porque pode ser É bom porque coisas assim, pra compartilhar, alerta para as outras mulheres, claro, compartilhar a as vida. experiências, Sim. né? Eu simplesmente, o que aconteceu? Foi uma situação bem inusitada, né? Porque eu acabei vendo uma mensagem muito, como que eu posso dizer? Não muito Muito legal. não muito legal, Pro né? casamento. Desculpa que te interrompa. Quanto tempo passou para você contar o que vai contar agora, né? Nesse O período, seu filho estava com quanto meu tempo? filho, meu filho, acho que na época, inclusive, olha que engraçado, né? O meu filho, acho que já estava sabendo que o pai dele estava fazendo coisa Pulando a errada. cerca? Mas ele estava grande já? Não, meu filho era, acho que, não sei se ele estava com 5. Eu sei que uma vez eu fui, assim, tipo, passar o ano novo na casa da minha mãe, né? E parecia que ele saía toda hora pra fora, não sei se era pra ligar, o meu ex, né? Aí meu filho falou assim pra minha mãe, né, em japonês, papai teu, akisteru janai? Falou assim, acho que o papai tá traindo a mamãe. Falou assim pra minha mãe, né? Eu não tava na hora, né? Mas ele falou isso em japonês e a minha mãe ouviu e não deu muita atenção porque era criança. Aí depois de um tempo, quando eu descobri, eu liguei pra minha mãe já chorando, né? Sim.
Aí minha mãe, a primeira coisa que minha mãe falou é divorcia dele. Claro. Divorcia dele. E ela lembrou, talvez. Ela lembrou do que o seu filho Ela falou. lembrou isso, ela lembrou, né? Porque ela veio falar assim, então, mas o Hugo, né? Meu filho, né? Ele falou isso. No Já da havia falado. Quer dizer, Talvez a gente pense que é criança, né? Ah, tem 5 anos, né? Não. 5, 6 Que criança, a gente, assim, pelo menos em casa a gente fala assim, a criança tá com a antena, né, ligada, porque aqui em casa também, às vezes, muitas coisas assim a gente fala, pensa que ele não tá escutando, porque tá num tablet e tudo, mas ele vem falar depois, mas mamãe, né, aquele negócio que você falou assim, assim, então, tipo, a gente, opa, vamos pensar. Jogando game, mas a antena tá ligada. Né? Às vezes o seu filho escutou alguma coisa. Então, meu filho, acho que ele já, sabe, acho que já tinha percebido, né? Quem não percebeu foi aqui. Mas a gente, geralmente, a gente fala assim, mas a mulher é a última a perceber. Como você descobriu aquela infidelidade? Pelas mensagens? Então foi pela mensagem, falando assim que ele... a mulher escreveu assim que, foi tão bom ter saído com você lá pra Takayama. Takayama lá em Gifu, né? Aí tinha outras coisas obscenas Você lá escritas. E você pegou o telefone. Acabei vendo. Mas nisso ele tinha mudado com o relacionamento? Ele tinha mudado com o comportamento com a família? Tava não, diferente? assim, diferente... Então, aí que tá. Pode. Vocês vão dar risada, porque assim, ele falou assim, uma palavra que ele falou assim em japonês, barenai de shingata. Assim, eu tinha certeza que você nunca iria descobrir. Que eu tinha autoconfiança de Ainda que você... subestimou? Eu tinha autoconfiança que você nunca fosse descobrir. Barenai de shingata. Ele falou sim desse jeito, acredita uma coisa dessa? Ainda te subestimou a tua inteligência como mulher. Nossa. Mas aí você pegou só mensagens. Mensagens, outras coisas. Não é só mensagem, mas assim, os dois chegaram até viajar junto. E eu assim, imagino... Mas você chegou a ver a prova viva da traição? Ou a você prova não... viva mesmo não, né? Mas pelas mensagens, mas ele também acabou se entregando. Ele se entregou. Ele se entregou com você, o que é isso aqui? O que é Takayama? O que é isso, né? Aí, eu já... como fala? Já tô 1 ano e meio com essa mulher. Nossa, mas ele já chegou e falando assim? Ele se entregou. Mas você não achou ele diferente? Mais distante, Não, aí que tá. frio? Não, sabe por quê? Porque assim, ele não é que ele não me procurava na cama. Aí que tá, entendeu? Por isso que acho que ele falou isso, entendeu? Que eu nunca iria... Isso, Mas ele te procurava, ele vivia uma vida normal. Assim, a única coisa que era estranha, tipo assim, às vezes ele voltava tarde, né, gente? Porque Mas zangueou, né? ele falava que tava encontrando com o Chateau lá da empresa onde ele tava trabalhando na época, né? Então, assim, eu acreditava, né? Quer dizer, eu como, assim, eu sou uma pessoa que... eu entendo da cultura japonesa, porque no Japão é normal você encontrar com os seus chefes, de dar uma saída depois do expediente, e beber, entendeu? Então, quer dizer, eu não achei muito estranho, né? Então, quer dizer, como eu entendo dessa parte cultural do Japão mesmo, então eu não achei estranho, né? Mas e a amante era japonesa ou brasileira? Parece que sim. Não, só pra mim saber. Parece que sim, o quê? Brasileira? Não é brasileira. Japonesa? Porque... Mas é uma japonesa que eu até cheguei a ver a foto e não parece japonesa. Tem muita japonesa aí que é bem saidinha, eu vou falar pra você. Eu já vi muitos casos de japonesas que elas são bem saidinhas. Que você olha assim, você fala assim, nossa, será que é japonesa, filipina, brasileira? Porque são bem saidinhas. Sim. Hoje em dia tá, não sei, né, de um tempo pra cá, mas tá muito mudado. Você imagina a japonesa mais certinha, mais centrada, mais, né, uma coisa mais formal. Não, hoje em dia essas japonesas estão pegando fogo. Mas como você percebeu, né? Porque
ou seja, você falou, entende mais da cultura japonesa, por isso você deixava ele, Não ficava pela sua pegando no cabeça, pé. né? Não passava De mesmo. pensar uma coisa diferente, vai chegar tarde, né? Sim. E ele também, não, vendo que você acreditava tudo, também ele pensou assim, que nunca você ia descobrir. E eu imagino. Né? Sim, Imaginar que você estava se enganando. Pois é. Mas ainda bem que você pediu divórcio. Mas... E as crianças eram pequenas. Mas é que tá, né? A história do divórcio, assim, teve um pouquinho até decidir, demorou, porque eu ficava pensando, nossa, né, de repente, se eu pegar divórcio, assim, né, coitado dos meus filhos, né, você não vai ter pai. Aí, só que a minha mãe, já logo no começo, divorcia dele, e eu não ouvi minha mãe também, eu devia ter ouvido. Só que nesse meio tempo, eu acabei entrando em depressão, né, entendeu? Então, a minha depressão foi muito, assim, bem profunda mesmo, né, a ponto de ficar ruim mesmo, né. E aí, assim, para eu sair dessa também, eu tive a ajuda da minha ex-sogra. Não. Ela veio do Brasil para cuidar de mim, porque eu não conseguia nem cozinhar, gente. Eu não conseguia fazer nada. E todo mundo acha que depressão é, sei lá, né? Frescura. E não é. Assim, não. Quem passou por uma depressão, assim, vai entender outra pessoa que caiu numa depressão. Porque, assim, não é só a parte psicológica também, né? É a parte também do cérebro da pessoa. Motora, né? É cérebro, os neurônios. Então, tipo assim, você tem que fazer um tratamento, né? Assim, tomando os remédios para melhorar, né? E graças a Deus, assim, essa fase passou, né? Entendeu? Mas que bom que você se acompanhou recuperou. Sim, com médico, né? Com Mas psiquiatra. agora Não, assim, tá normalizado, né? Toma os remédios, tudo. Assim, todo mundo, assim, quem tem problema psíquico fica com vergonha de falar, né? Mas acho que não é nem questão de vergonha, é questão de você se cuidar, né? Eu acho que hoje a gente tem que ver, assim, depressões que têm motivos. Tudo tem um motivo, né? Eu acho que se a gente for ver, assim, com relação à depressão, tanto de hoje quanto o seu problema, tudo veio acarretando um motivo. Onde a gente vai empurrando, só que chega uma hora que o nosso corpo físico já não aguenta, né? O nosso corpo já não aguenta mais. Tipo, eu acho que sintomas da depressão são um alerta para o corpo. Fala assim, gente, eu não aguento mais. Tem uma coisa que eu tô passando por um estresse muito alto, por um problema muito grande, que eu já não aguento mais. E a sociedade hoje, para olhar isso para você, é uma coisa um pouco complicada. Esse é um assunto que a gente vai debater aqui no canal também, já com uma profissional, em que fale que pontos a gente pode ajudar as pessoas também. Sim. Entendeu? Porque eu vejo isso muito na rede social, eu vejo muito assim, depressão. Mas que ponto eu posso ajudar a minha colega que está nessa depressão? Em que ponto eu posso chegar para ela e dar minha mão para ela e falar assim, amiga, estamos junto, né? Vamos levantar, vamos chacoalhar essa poeira, vamos superar isso. Sim. Entendeu? Porque mas tem depressão que precisa de medicamento, né? Sim, claro. Sim, sempre no tratamento. De querer sair para frente, né? Porque a depressão, bom, eu nunca passei isso, mas porque eu conheci, não dá essa vontade de sair da cama, de sair de casa, sim. ficar só dormindo. Eu tive essa fase, né? gente. Sim. Tive. Você se sente assim, sem motivação. E não quer falar com ninguém. Não. Então, Mas aí que eu falo, é importante da pessoa estar ali do teu lado e falar assim, olha, eu tô aqui, vamos levantar, vamos tomar um banho, vamos bola pra frente. Porque se você chega para uma pessoa, né, que tá ali, que tá na cama, que tá debilitada, que tá, né, oprimida com isso, se você tem um apoio da outra pessoa, vamos amiga, vamos levantar, vamos chacoalhar essa poeira, vamos tomar um banho, vamos viver. Que você gosta, né? Já seja seu trabalho. Sim, ou filhos, esporte, né? Sim, Hoje, aquele motivo, não? Hoje em dia isso está muito comum, que a gente acaba passando despercebido. Mas hoje em dia a questão de depressão, autoestima, isso é uma coisa que está muito comum cercando a gente. Por exemplo, você superou essa fase e
continuou trabalhando. Sim. E você, que é o que repara? Você repara que o trabalho faz bem para você. Sim, sim. Né? O Com que te certeza. fez esquecer isso? Sim. O que te fez É, superar? muito Né? Bem, no meu caso, eu posso dizer que, na realidade, assim, olha, eu tive essa... Logo em seguida dessa primeira depressão, eu tive uma recaída, sabe? Quase praticamente uns 3 anos atrás. Então, tipo assim, eu fui diagnosticada transtorno bipolar pelo meu psiquiatra, né? É porque, assim, a doença, assim, a pessoa tem uma fase eufórica e até a fase depressiva. A fase eufórica dessa doença acontece que a pessoa começa a achar que ela é, sabe, alguma coisa grande. Aí o que aconteceu? Eu acabei gastando um monte de coisa assim, que eu nem precisava. Assim, praticamente a pessoa não tem noção do que está fazendo. Então, assim, naquela época, assim, ocasionou vários fatores, né? Era estresse do trabalho, era tipo, como eu posso dizer, esse negócio do meu ex-marido não ajudar em relação às crianças também levou em conta. E também o que estava acontecendo dos problemas lá no meu trabalho. Então juntou tudo de uma vez, entendeu? Então, quer dizer, o meu psiquiatra mesmo falou assim, você juntou tudo, por isso que você ficou desse jeito, né? Quer dizer, eu entrei, acho que no ápice do meu estresse, assim, a ponto de ficar daquele jeito ruim, né? Aí o que aconteceu? Naquela época, minha colega e super amiga, que trabalhou comigo, ela me ajudou. Ela saía da casa dela, vinha buscar onde eu moro, para ir trabalhar junto. Se não fosse ela, acho que eu não estaria aqui. Esse incentivo de um braço amigo é muito bom. Eu realmente, eu só tenho que agradecer ela, porque se ela não tivesse me ajudado, eu não estaria retornado ao trabalho, poder trabalhar tudo, né, assim, normal. Mas você acha que tudo isso ocasionou pelo fim do relacionamento? Tudo, né? Assim, juntou tudo, né? Os problemas dentro do trabalho, né? E também o fato do meu ex de não ajudar também financeiramente também. Mas graças a Deus isso é superado. É superado, graças a Deus. Graças a Deus, passou. Sim, essa minha amiga ajudou pra caramba, viu? Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui, não. Para isso estamos também, né? Quando Graças a Deus, né? Uma mão amiga. Sim. Eu acho importante isso, assim, tanto a pessoa com depressão, quanto as pessoas que cercam uma pessoa, que podem olhar, né, que tem essa visão de falar assim, poxa, aquele conhecido está precisando de ajuda, aquele conhecido está precisando de um ombro amigo. Eu mesmo tenho uma conhecida que eu já sabia que ela estava em depressão, ela teve um problema familiar muito grande, e eu quis ir junto, eu quis ir ajudar, sabe? Porque, assim, eu sabendo da situação dela, né? Eu sabendo da situação que ela tinha passado com relação à depressão, eu falei assim, não, eu não vou deixar minha amiga nessa, né? E, embora a gente pense assim, poxa, como eu posso ajudar com relação a essa depressão? Eu acho que só você estando do lado, você dando um apoio, você dando uma estiga na vida da pessoa, isso já é uma grande ajuda. Eu nunca entrei, nunca tive depressão, mas já tive pessoas que me cercaram, que já entraram nisso, já entraram nessa onda, né, para baixo. E eu sempre tive ali, não, eu tô aqui, eu tô do teu lado, eu vou te ajudar. Você quer o quê, minha amiga? Você quer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos sair, vamos tomar um café, vamos dar uma volta, né? Tipo, você dá uma instigada para essa pessoa, né? Vamos ver o céu, né? Eu tenho essa conhecida minha, a gente ia num parque e eu esticava a canga e olhava para ela e falava assim, você vai fazer uma coisa hoje que você não faz há muitos anos, que a gente só faz quando é criança. Olhar as imagens das nuvens. Se você já parou para pensar, a nuvem passa várias imagens. Olha aquilo lá, um dinossauro. E ela chegou para mim e falou assim, realmente, eu nunca mais tinha visto isso na vida. Sayuri, nunca. E, tipo, pra mim, assim, eu faço isso com meu filho, faço isso com meu marido, né? Vamos deitar, vamos ver os desenhos das nuvens. Passo isso pro meu filho hoje. E pra ela, eu não sabia que isso ia fazer tão bem.
Ai, que bom, né? Nossa, isso pra ela fez tão bem que chegou a respirar e falar assim, era disso que eu tava precisando. Então, às vezes, de um apoio, de um braço, né, uma mão amiga ali na hora, Sim. resolveu o problema Com dela. certeza. É certo que os filhos também é uma motivação de Sim, inspiração sim, a sim. você levantar-se e continuar para frente. Porque imagina, você fica pensando, nossa, estou assim, com vontade de sair da cama, né? Mas meus filhos Mas eu também tenho... estão precisando de mim. Então, tem muita mulher que supera isso por causa dos filhos também. Ah, sim, com certeza. No seu caso, você estava Já divorciada tinha ou 2, separada, né? né? Então, é importante também ajudar. Aí você se olha sozinha, com 2 para criar, você vai fazer o quê? Mas então, né, assim, também tem um detalhe, assim, né, de eu ter... Essa minha decisão final do divórcio foi graças à minha filha. A Sarina, ela deu um empurrão, porque ela falou assim em japonês, mamá, papatori constará? Assim, mamãe, divorciei do papai. Sabe assim, quando a criança fala pra você e você sente assim, nossa, tipo, caiu a ficha, assim, o que eu tô fazendo com um homem que não me respeita como mulher? Que as que não me crianças já respeita, estão vendo isso, que não né? me respeita como esposa, que não me respeita como mãe dos filhos dele. O que eu vou ficar fazendo com um homem Que não me vê como não, mulher. E que até a própria filha está falando. Sim. Talvez seja porque o clima em casa já estava tão pesado que você já não estava enxergando que as crianças estavam enxergando. Sim. Nesses tempos, é bom assim, a vezes a mulher segura o marido ou não quer largar do marido por medo, ficar sozinha com os filhos. Mas os filhos também veem esse panorama assim de não frialdade, o marido distante da mãe, né? Sai de casa, chega tarde. Que exemplo para os maridos. Como é que passa filhos, né? esse convívio em casa para as crianças para ela chegar a esse ponto de falar isso para você? Era convívio de brigas? Era convívio de... Como não, que era? Assim, briga não, né? Mas assim, tipo, teve uma vez que ele me agrediu, né? Aí quem teve que segurar foi a mãe dele, né? Não. Ela ainda falou assim, ele é grande, Marisa, ele não tem, assim, sabe? Você não tem como você ganhar dele, então, tipo assim, sabe? A minha sogra, né? Então, tipo, você já teve todos esses processos, agressão, um relacionamento meio abusivo, né? Tudo isso assim para teu filho chegar, tua filha chegar para você e falar assim, mamãe, isso já não tá te fazendo bem. Para você Assim, cair tua ficha. Sim, para cair a ficha mesmo, né? Foi graças à minha filha, né? Aí minha filha às vezes fala, mamãe, você tá dando culpa em mim? Eu falei assim, claro que não. Eu só tenho que agradecer, filha, Claro. porque você falou uma coisa que eu não estava percebendo, né? E se não fosse por ela, eu não sei, eu acho que eu teria continuado com esse relacionamento tóxico, né? Sim. Né? Isso Eu acho daí não transmite aos filhos, né? Sim. Nossa, os filhos vêm dizer, assim é o relacionamento. Né? Sim, a Assim- gente pode assim passar que isso é, para eles, um agressão, exemplo. Infidelidade, é assim mesmo? Será Tem que um é assim? relacionamento? Isso Não, acarreta Sim. um certo trauma na infância que ele vai levar para frente. Tanto a menina, se a pessoa, tua filha vê isso, agressão, traição, ela vai achar que isso é normal pro relacionamento. Né? Aí depois, amanhã, depois você olha e fala assim, nossa, minha filha está sendo agredida por um homem, minha filha está suplicando o amor de um cara que não a merece, só que você não vê o exemplo que você deu. sim, é verdade. Ela viu, né? Sim, O exemplo que ela seguiu. Sim, né? então é Isso verdade. Você ter tomado essa decisão. Sim. Assim, Isso foi bom. Mas e hoje, Marise? Hoje como tá a vida? Agora A vida tá descobri que cor-de-rosa. a vida é bela. Diz a Marise que hoje a vida tá cor-de-rosa. Agora sim. Quisiera estar no lugar dela, né? Sim, hoje ela falou assim, hoje minha vida tá cor-de-rosa. Tá mesmo. Tudo superado, os filhos crescidos. A Marise tem um filho que tá no exército japonês, né, Marise? Sim. O meu filho, ele tá como funcionário público de categoria especial, né? Em japonês seria Tokubetsu Kokakomui, né? E Kujojita. Que hoje pra gente ver, assim, eu admiro, né, me admiro dele, porque pra você ver um brasileiro, é que japonês não usa a palavra exército, como a gente usa no Brasil, né? Verdade. É forças armadas, né? Então, assim, pra gente ver hoje um
um brasileiro nesse ponto, nesse patamar, a gente fala assim, nossa, é um grande impulso para a sociedade brasileira aqui no Japão. Uma motivação para os jovens, né? Sim, uma podem motivação. estar assistindo que nada é difícil. Como foi para né? ele entrar, Sim, como pode foi ser, essa né? empolgação, né? Pois é, então, né? Porque assim, né? Lógico que talvez acho que muita gente não sabe, né? Mas assim, aqui no Japão, para você ser funcionário público, você tem que só ter nacionalidade japonesa, né? Nacionalidade. Nacionalidade. Tudo bem, meus filhos têm os dois. Renunciaram à brasileira, né? Só que não é coisa para se falar no aqui, né? Mas assim, tipo, você na realidade você não, assim, você renuncia à brasileira, mas não renuncia, né? Assim, por via de regra, né? Você escolhe a japonesa, Sim, escolhe mas a você japonesa. sempre vai ser um estrangeiro. Né? Então, como eles escolheram já a japonesa e já está já registrado no extrato familiar no Koseki-do, então, assim, é como se não tivesse a brasileira, né? Apesar que ainda tem, né? Né? Acho que muita gente diz que tem interesse, né? Assim, os jovens, Sim, né? hoje em dia. Porque assim, mesmo assim, pessoas que mexem com naturalização para virar um japonês, porque aqui no Japão, assim, mesmo o exército, né, a aeronáutica, a marinha, precisa de gente, né? Então, se aparecer um brasileiro que naturalizou japonês, eles vão querer puxar, né? Então, hoje, isso a gente vê muitas dúvidas, né? O filho de um brasileiro, quando nasce no Japão, se o meu marido é descendente, eu sou descendente, ou o meu marido é descendente e eu sou japonesa, o meu filho nasce no Japão, ele vai ser brasileiro. Ele não é igual nos Estados Unidos, que ele nasceu, ele vai ser um cidadão americano. Né? Então aqui o meu filho sempre vai ser brasileiro, a não ser que o pai seja Nihonjin. Isso japonês. Mesmo, japonês, nação japonesa logo, né? Logo assim, já de começo. Ou senão a pessoa já naturaliza, né? Sim. Já vai entrando no processo do Ministério da Justiça japonesa, no Homo Kyoko, para entrar no processo de naturalização para se tornar japonês. Mas para mim naturalizar um filho japonês, eu sendo segunda geração, meu esposo sendo segunda ou terceira geração, como é esse trâmite? Pois é, menina. Esse daí vai variar muito, né? Porque você teria que procurar o Ministério da Justiça da cidade, né? Onde a pessoa mora, né? No caso, assim, você fica meio específico nessa história. Você vai no consulado lá e se informa. Vai se informa. Não, porque assim, as dúvidas das pessoas são essas. Não, então, tipo, assim, tem muita gente que tem filho no Japão e acha que ele vai ter cidadania japonesa. Ah, não, esse daí mas já não tem. Não tem. Aí tem muitas pessoas que registram o filho na prefeitura, mas não registram no consulado. Tem. Pior que tem. Né? Sim. Então, assim, esquecem de registrar no consulado. Mesmo que os pais sejam brasileiros. 2 brasileiros, né? Isso, 2 brasileiros, de segunda, terceira geração, às vezes só a segunda geração, a mãe brasileira. Mas eles esquecem de registrar no consulado a criança. Tem mesmo. Não é? Tem. Vai lá, só registra na prefeitura e esquece de registrar no consulado. Então, isso que é de... Ah, não, mas porque nasceu no... Não, porque nasceu no Japão, é pai e mãe brasileiros, você registra no consulado, chegando no Brasil, você faz o trâmite da regularização da transcrição, né? Transcrição, né? Transcrição, né? No caso. Então, transcrição da naturalização. Mas ele é brasileiro. Não vai mudar, né? Não vai mudar. Né? E depois outro detalhe que a lei mudou, né? Que teve uma fase que tinha tinha brasileiro apátrido, né? Porque assim, tinha um artigo da lei que não colocava, né? Que a criança que nasceu era brasileira nata, né? Aí de uns anos para cá já está escrito na própria certidão que o consulado emite, né? Que a pessoa é brasileira nata. Então não vai ter problema em questão da nacionalidade brasileira em si, né? Então, porque assim, muitos acham que vou ter filho no Japão, ele vai vir japonês. Não, mas não é. Não é. A não ser que você nasce com Nihonjin. Faz tempo, né? Que filhos que nascem aqui, filhos estrangeiros, só do país. De origem, país de origem dos pais. Isso não, mesmo. mas ainda tem.
Ainda tem hoje que tem muitos que só registram o filho na prefeitura. E não registram no consulado. É o meu caso. Teu caso. Quando nasceu Santiago, eu também registrei na prefeitura. E aonde registrar? No consulado japonês, no consulado brasileiro ou no consulado peruano? Aí eu tive que registrar nos dois. Bom registrar os Não dois. sabia. Isso daí Sim, eu não sabia. só que aí, quando eu fui levando esse certidão de nascimento da prefeitura para o consulado do Brasil, aí eles colocaram como dupla nacionalidade. Né? Isso mesmo. Agora está faltando tirar o passaporte do Brasil. Sim. Pode usar 2 passaportes. Sim. Isso mesmo. Então, também eu casei também. Primeiro eu casei aqui na prefeitura e depois fui para o consulado para casar. Né? Sim. E já estou registrada aí. Agora você já pertence. No Peru ainda não. No Peru ainda não? Então, eu já ia dizer que você já Então, pertencia aos dois consulados. Ela Ela tá foi no no brasileiro, mas não foi no peruano. Nossa, também de um dia, pero sim. Tá, mas agora você fala assim pro Roberto, eu vou pensar no peruano. Não, mas isso assim, agora se fosse filho do japonês com estrangeira... Daí já é outra coisa. Quando já envolve um japonês, daí já é outro registro. Agora, uma pergunta assim, por exemplo, meus filhos, se eles querem naturalizar-se, né? Japoneses têm que esperar a maioria de idade? Não necessariamente. Você vai lá no Ministério da Justiça. Sim. Você vai no Homukyoko, né? Aí tem que procurar qual o Homukyoko, a jurisdição do Homukyoko. Se você mora em Takahama, não sei se tem em Takahama ou tem o Ministério Acho que da é Justiça. Nagoya, né? Se for, então, é porque tem jurisdição, né? O Homukyoko em si, né? O Ministério da Justiça japonesa, né? Que nem quem mora em Nagoya pode ir lá em Nagoya mesmo, né? Eu posso ir para pedir naturalização para minha filha? Sim, claro. De 15 anos. Pode. Mas mesmo os pais sendo brasileiros, no peruanos... sim. Mesmo assim, ou seja, Não, assim, é porque eles vão analisar a documentação. Aí você vai dizer, então minha filha quer naturalizar. Né? Você vai levar o que você está querendo, aí você vai fazer tipo uma consulta, né? Aí eles vão explicar que processo que você tem que fazer, qual documentação que vai precisar. Entendeu? Sim, porque quando meu marido também quis nacionalizar-se japonês, mas daí para adulto já tem que fazer uma prova, uma história de vida. Sim, também tem que fazer. Eu tenho uma amiga tailandesa que naturalizou recentemente japonesa, né? Que o marido dela, ele é funcionário público da prefeitura de Nagoya, né? Aí ela falou que demorou 1 ano para sair o processo dela, mas ela teve que provar muitas coisas. Muita documentação que ela teve que pedir lá na Tailândia, né? Certidão de nascimento, essas coisas, de traduzir. Eu acho que para adulto é um pouco mais difícil, porque eles pedem aquela prova de M5, eu acho que é. Acho que ela fez japonês. Ela fez prova, leitura escrita e ainda tem entrevista. Viu? Sim, mas e daí quando é criança? Acho que quando é criança, já é um pouco mais maleável, talvez seja mais na fácil, escola né? japonesa. Acho que sim. Deve ser mais fácil. Eu acho. Diferente. Eu acredito. Porque a criança está estudando escola japonesa. Assim, talvez tenha um teste da proficiência. De língua, assim, saber se a criança sabe se domina a língua, né? Talvez, eu acredito que seja um pouco diferente. Acho que o processo é um pouquinho diferente. Mas e hoje, Maria, você continua no consulado? Continua. Hoje mudou o cônsul, já é um pouco mais maleável. Falar a verdade, o cônsul atual... É um amor de pessoa. Eu adoro ele, porque ele foi uma pessoa que realmente ele deu atenção para o que eu falei com ele, assim, foi uma pessoa muito preocupada. Mas como que é esse negócio? O cônsul muda a cada quanto tempo? Depende, né? Depende, assim, tem cônsul que fica... Esse daí que o problemático... O ruim? O ruim. Ou vamos citar como cônsul o cônsul que não gostava de criança. O inumano, né? O que não gostava de criança. Ele ficou praticamente quase de 7, 8 anos, esse cônsul da época. Ele não tem um período assim? Eu não sei como... Não, na realidade, acho que o máximo era 5.
5. Só que esse daí Então foi... quem que era que ficou mais tempo? Ele ficou... Nossa, tinha tanta gente que não gostava dele. Mas assim, ó, ele não era bom para os funcionários, né? Ele era bom para a comunidade brasileira, esse cônsul na época. Tanto é que o pessoal gosta dele. Sério? Quando alguém fala assim dele, o pessoal gosta. Sério? É porque... Ele era bom pra comunidade, Não, mas não era bom pra quem trabalhava. É tipo assim, por exemplo, um cara solo é diferente fora de casa. Sim, Depois dentro de casa é é horrível. horrível. Né? No pessoal, a pessoa é horrível, mas pros outros é um amor. Sim. Não, mas o pessoal gostava, para a comunidade, o pessoal gostava dele, porque naquela época tinha muitos eventos da comunidade, era não sei, Miss Nikkei, era não sei o quê. Tudo Então ele tinha tava uma- lá sorrindo. Tava em todos os eventos, né? Então ele adorava Todos os também, eventos né? ele Todos os tava lá eventos sorrindo. da comunidade naquela época, ele tava em todas praticamente, sabe? Então o pessoal gostava dele mesmo, porque ele era bem comunicativo e tal, né? Então, quem conhece ele naquela época... Mas acho que- hoje você já superou, os filhos já estão criados, né? Você já tá superando, hoje você já tá com um namorado novo, não é, Marise? Até que enfim, né? Né? Demorou, né? Demorou um tempo. Eu conheço a Marise já tem alguns anos, né? É. Ela trabalhou com meu esposo, tudo. Então hoje eu conheço a Marise já tem alguns anos, né? Que Mas a gente passa... Se der a oportunidade de casar de novo, casaria de novo? Ah, não sei, depende, né? Se essa pessoa falar, vamos casar, quem sabe, né? Sabe? Quem sabe, né? Mas hoje você namora Nihonjin, É Nihonjin, japonês. japonês mesmo. E como que é essa diferença, você acha? Olha, fala a verdade. A gente Ele- quer saber a diferença. Não, A diferença do eu acho japonês que, pro acho que brasileiro. não, acho que no caso dele, ele não se enquadra nos modos de japonês, porque ele manda mensagem pra mim, sabe? Assim, que nem eu acredito, eu escrevo em português, sabia? Ah, sim. Eu tô apaixonado. Sério? Mas ele tem essa relação mais com... Já uma convivência maior com brasileiros antes de te conhecer? É, Ah. é que também ele namorou com brasileiro, né? Ah, então ele já sabe um pouco, assim. Acho que sim, né? Deve ser. Ele é bem diferente, assim. Então, nossa, eu me sinto bem conversando com ele. Surpreende. Eu tô meio assim, surpreendida, porque, nossa, eu nunca ia imaginar, sabe? Mas hoje que você olha, assim, um relacionamento que você teve com um brasileiro para um relacionamento que você tem hoje com um japonês, você vê uma diferença? Tá certo que hoje você tá apaixonada, né? Mas eu digo assim, uma diferença. Diferença de mulher, assim, que a mulher sente. Aquela diferença mais. Ai, como que eu posso dizer? Eu pessoal, né? Acho, assim, eu acho que é uma pessoa bem. Ele é uma pessoa bem assim, carinhosa, sabe? Assim, com uma coisa que. Eu acho que o meu ex não era tanto assim. Assim, se preocupa comigo, pergunta se eu tô bem. Sabe? Eu tô, Às vezes esse relacionamento tá te fazendo bem. sim, tá fazendo bem, graças a Deus. Nossa, eu nunca ia imaginar que ia ficar com ele também. Ele é um né? japonês bem diferente. Ele é um japonês diferente, gente. Assim, é difícil ter um japonês diferente, Sim, mas porque olha. japonês geralmente é um pouco tanto frio, não? É. Essa parte de relacionamento. Sim, sim. Você já chegou a namorar outros? Outros japoneses. Acho que no final das contas, acho que eu tive meio que sorte, né? Japonês é. Como falo, o primeiro meu namorado era japonês. Depois do divórcio? Não. Não, Depois de. Tô falando antes de Ah, conhecer antes meu do- ex-marido. antes do Não, ex-marido. Aí depois do divórcio eu conheci um cara que era japonês também, né? Ele era. Como que fala? Assim, tipo, presidente, não fala, é chateau de uma. Que é? Ele produzia. É homem chique. Senão É só já perdeu a chateou, conta, filha. Maria Cheia perdeu a conta. Não. A Marissa conhece chateou, não é nada de menos pra isso. Mas que bom, assim, ver você bem, assim. Então, essa diferença, assim, que você passa é que hoje ele, por ser um japonês, ele convive já com brasileiro, então ele já tem essa afeição maior, assim, né? Mas... É que bom que você se sinta bem, mas você tem que ir com cautela. Sim, agora você já usa mais a cautela do que antes. Aprender um pouquinho, sempre aprender a ser desconfiada. Sim. Você tem que ser desconfiada um pouquinho.
Ah, sim, sim, Às vezes, sim. nossa, mas você tem esse conflito, mas às vezes isso funciona, às vezes não é por aí. Sim, às vezes já é um trauma que a gente leva, né? Então, Que a gente assim, já fica em questão do trauma, pois é, né? Depois do que como fala, dessa, né, Decepção. que eu tive com o meu ex-marido, assim, pra ser sincera, eu não conseguia entrar de corpo e alma num relacionamento, sabe? Porque o trauma fica, né? A gente fica Sim. machucada como mulher, né? A autoestima fica bem baixa também, né? Só que, assim, agora que eu conheci esse rapaz, digo, bem mais velho do que eu, mas, assim, ele é bem carinhoso, eu nunca ia imaginar, né? Assim, então, pra mim tá sendo bom, assim, o relacionamento atual tá sendo muito bom. Sentir-se bem. Eu tô me sentindo muito bem, né? Assim, é que nem quem falou pra mim, uma das minhas amigas falou assim, é, é, uma decepção amorosa você cura com amor, alguma coisa assim. Claro, sim. Nada melhor do que um amor para esquecer o outro. Outro, alguma coisa assim. Que Te ela, passo esse conselho, Marise. É. Nada melhor do que um novo amor para esquecer o outro. Te passo esse conselho. E assim para outras meninas que estão em casa, né, que estão acompanhando a gente, bola pra frente. Não deu certo um relacionamento, começa aquela coisa mais abusiva, aquele relacionamento tóxico. Chega, dá um basta. Né? Não tenha medo de criar filho sozinha, porque hoje em dia a gente tem várias ajudas aqui no Japão, né? Com relação à ajuda de mãe sozinha, o governo ajuda com dinheiro, com financeiro, as amigas, as pessoas ajudam nessa autoestima. Então não tenha medo. Para que viver um relacionamento onde você é abusada, onde o marido só te bota para baixo, assim, viver nessas coisas ruins como mulher. Você não se sente feliz, né? Aí acaba afundando, como você se afundou, depois descobriu uma traição, uma depressão, para levantar disso depois, enquanto o Belo tá lá, formoso, bonito, vivendo com a amante. Não é verdade? Verdade. Né, meninas? Animem-se, né? Homem tem um monte. Sim. Eu já escutei um ditado assim: homem é que nem lata, enquanto um chuta, o outro cata. Boa dessa. Verdade, gostei. Eu já escutei essa já. Meninas já mandaram pra mim, Sayuri, homem é que nem lata, enquanto uma chuta, a outra cata e os problemas continuam os mesmos. Então, bola pra frente, anime-se, né? Bota lá um batom, arruma seu cabelo, autoestima pra frente. Porque se você não se amar, quem que vai te amar? Isso é verdade. Não é verdade? Quando a gente se ama, realmente aparece a pessoa certa, né? Sim, aparece. É o que eu senti, né? Aí, não sei, esse ano pra mim tá sendo muito bom, sabe? Sayuri, Cecília, nossa, que bom. Pra mim só tá, assim, tipo, tá acontecendo tanta coisa boa, assim, sabe? Que eu só tenho que levantar as mãos pro céu e agradecer a Deus. Nossa, porque, essa superação. Além de Deus, primeiro é você. Sim. Além Você pede a Deus o teu discernimento, mas você se ame, né? Sim, assim como as meninas que estão em casa estão vendo esse exemplo, se amem, sim, com certeza. não é? Se amem, se gostem, se arrumem para você mesma, né? Arruma o cabelo, bota um batom, bota uma roupa bonita e fala, eu vou me arrumar para mim mesma. Porque se eu não me amar, quem é que vai me amar? É verdade, verdade. Então você tem que estar numa autoestima alta para outra pessoa poder olhar você. Porque ninguém vai olhar aquela pessoa caída, aquela pessoa reclamando dos problemas do dia a dia. Você pode ter um monte de problemas aí, mas esteja sempre com um sorriso no rosto. Esteja sempre pedindo a Deus discernimento para você e siga em frente. Verdade. Marido que não presta... não, isso você deixa. Marido que não presta, deixa, filha. Vai em frente, né? Homem tem um monte nessa vida. Né? Então, e cuidado com os relacionamentos. Principalmente quem tem filha mulher. Principalmente você botar um relacionamento dentro de casa, você tem que confiar muito.
bom exemplo para eles, né? Sim. Pra terem- Então, é só para assim, para vocês terem uma ideia. Eu não quis ter um relacionamento com ninguém até agora também, por causa que eu sempre assim, tipo, eu coloquei em primeiro lugar os meus filhos, principalmente a minha filha, que é filha mulher. E se eu colocasse um estranho dentro da minha casa? Né? Isso é um problema. A primeira coisa que sempre vinha na minha cabeça. Sim. Então, assim, eu não vou pôr um homem dentro da minha casa, sendo que eu tenho uma filha que eu amo muito. Sim. Né? Sim. Porque hoje em dia, acho que a carência é tão grande que a gente acaba não vendo, né? Não tem olhos para enxergar Sim. a mulher. Mas a gente tem que ver que a gente tem filhas mulheres, né? Dentro de casa. Que não é todo homem que vai levar essa criança que já é de um outro relacionamento como o seu filho próprio, né? Então, esse respeito, essas coisas, a gente tem que olhar muito, a gente tem que olhar muito mesmo, antes de pôr um outro homem dentro de Desculpa casa. perguntar, e teu filho conhece? Teu filho conhece? Os filhos conhecem seu Não, teu namorado filho. hoje. Meu filho? É, Ah, o meu filho não conhece. não conhece. A minha filha conhece. Ela conhece. Ela conhece. Mas Mas não o tá meu, sabendo também? pro meu filho nem contei, sabe por quê? Porque ele não me liga. Ah, Meu filho, olha, eu tento falar com ele, ele não me liga, então fica assim. mas eu acho que ele vai ficar contente também. Ah, eu acho que espero que ele fique. Eu acho que tudo que eles Apesar- olharam, né? A mãe sofreu, eu acho que hoje... Apesar que teve uma fase que meu filho falou assim, eu não quero que mamãe namore com ninguém. Teve uma fase que meu filho falou, Os ciúmes, Não sei se é ciúme trauma, né? não sei, ele já chegou a mencionar isso pra mim, né? Uns tempos atrás, né? Agora, acho que não sei, acho que ele vai encarar Mas a notícia. assim, é seguir a vida pra frente, da porta da rua pra fora, né? Vamos curtir, vamos viver da porta da rua pra fora, da porta da rua pra dentro. É a sua família, é seus filhos, seja mãe, Sim. né? Então, da porta da rua pra fora você é mulher, Uhum, da porta da rua pra dentro você é mãe. isso. Então, privar as crianças desse baque que vai sofrer, porque se não é um relacionamento hoje, amanhã não dá certo é mais um, e amanhã não dá certo é mais um, aí já É verdade. fica a cabeça das crianças, Né? né? Porque essa vontade, necessidade, né, de amar, de ser amada, a mulher tem. Mas a vontade das crianças de ver 3, 4, 5 padrastos passando por ali é um pouco complicado. É verdade, é verdade. É um pouco complicado. Então, vamos olhar você como mulher da porta para fora e você como mãe da porta para dentro. Com certeza. Isso vai com cautela, sempre usando a cabeça. Sim, não se Não vai entrega. entregar tudo, porque, né? Tá pensando, Bom é isso, Marisa. É o conselho da Cecília. É, conselho Não da se Cecília. entregue em tudo. Não, mas é assim, eu já tô aos pouquinhos, Deixa né? seu- Sim, Seu coração 70%. sim. Pé no chão, sempre. Uhum, Não é? com Pé no chão certeza. sempre. É, Vamos vivendo. nunca fica desiludida, né? Sim. Porque a desilusão é a pior coisa que tem, né? Um dia de cada vez. Sim, E lá vamos. Você já superou essa fase, né? Essa fase difícil. Se de você- entregar. lembrar também, não é boa para lembrar. Então, seja firme e vai para frente, né? Claro. Sim, com certeza. Não, e viva O agora. o agora. O Se tá agora. bom O pra agora você, tá muito bom. né? Se tá bom pra você, curte, amiga. Curte tudo que tem. Porque uma que você já tem filhos criados, Ai, graças né? a Deus. Os filhos já estão encaminhados na vida, já estão criados. Agora pense em você. Pense no seu bem-estar. O que você pode fazer como mãe, você já fez. Né? Você já criou da melhor maneira, você já deu educação da melhor maneira. Agora tá cada um seguindo sua vida, né? E você arruma o seu parceiro aí pra seguir o resto dela. Isso Certo? mesmo. Obrigada, Marise. Obrigada Obrigada a pelo você, bate-papo. amiga. Obrigada Foi pelas muito bom. o informações. Mas eu teria uma coisa pra perguntar. Um caso inusitado que você viu no consulado, assim, que você pode passar pra gente? bate-papo. Coisa Aquele do passado, ó. aquele caso curioso que você fala assim, meninas, vocês não vão acreditar. Eu vi isso aqui. Então, deixa eu te contar. Teve uma... Bem antes atrás, assim, é que tem uma ex-funcionária, né, que ela era muito engraçadinha, né? Assim,
Assim, eu vou falar o nome dela, assim, o apelido dela era Chiquinha, né? A Chiquinha, né, ela ficava atendendo também, né? Além de atender o telefone, ela atendia o público, né? Aí teve um dia que foi muito engraçado, veio um menino para se alistar. Aí, acho que ela foi perguntar assim para ele, então, né, porque tem o formulário e tal, né? Então, qual que é o seu estado civil? Mineiro. Mineiro! Qual que é o seu estado civil? Mineiro. É um estado do Brasil. Olha. Estado civil, não é. Não é estado que você nasceu, amigo. É um estado civil. Isso daí foi uma coisa bem engraçada, aconteceu na época, assim, E sabe? daí a Chiquinha saiu espalhando pra todo mundo também. Ah, sim, né? Claro, né? Essa Chiquinha aí. Eram muito Chiquinha, venha contar mais história dos estados civis aqui. Gente. Quantos casos Chiquinha? Quantos casos, né? É muito engraçado, porque às vezes acho que a pessoa não se toca, né? Tá escrito em português, muito né? tempo também, assim, Sim, eu acho sim. que de Japão, assim, é um pouco difícil. Esse daí foi um dos fatos engraçados que aconteceu no passado, né? Mas acho que, assim, é difícil Hoje em lembrar dia de o pessoal todos, né? chega lá pra se casar, pra se divorciar, chega brigando também. Casais, assim, pra se divorciar. Eu nunca vi Não. esse brigando assim, né? Agora, eu achei, assim, engraçado umas situações que aparecia a pessoa, tipo, vinha de casal, esse aqui era desse, esse aqui daquele. Não é uma coisa Oxe, meio- casal trocado ainda. É meio casado trocado, assim, ó, já Sério? aconteceu algumas vezes, sabe? Oxi. Assim, todo mundo falando, nossa, casal trocado, né? Tipo assim, né? Que estranho. Mas vinham pra fazer documentação ou Pra pra fazer- casar? É pra fazer documento mesmo. É? Parecia todo mundo. Todo mundo junto, no mesmo balacobaco. Nossa, mas E são o vários. já mudou de local? Já está mais grande? Não, então, Vai é na que o Guarda. consulado brasileiro, é que o consulado de Nagoya agora está com o sexto andar, né? Só que a parte administrativa. Então, o segundo é mais pro público mesmo, assim, para atender, né? Fazer documentação. Nessa pandemia ainda é uma coisa que tem que Agora, agendar. aproveitando que a Marisa está cá, e você que acha do atendimento no consulado, se você fosse cônsul, Eu? você faria algumas reformas? Se você, Se eu fosse cônsul? porque o cônsul trabalha assim, né? Tudo no geral, Uma né? reforma. Eu já, modificando algum sistema, não, eu já ouvi falar que o consulado brasileiro são funcionários públicos do Brasil. Mas não é. Assim, sabe aquele jeito que você fala assim, o atendimento, a demora, ou às vezes até a empatia de atender? É funcionário público do Brasil. Eu não acho, eu nunca fui mal atendida no consulado. Demora, às vezes, para algumas coisas, o período que você vai, essas coisas, tá, demora, né? Mas eu mesmo nunca fui mal atendida. Sempre fui Graças atendida a pela Deus. Marise. Entendeu? Sempre fui atendida, às vezes, pela Marise. Mas, assim, o bom atendimento sempre foi, né? Mas tem gente que passa assim pra mim, fala assim, nossa, Sayuri, o atendimento do consulado é funcionário público do Brasil. Às vezes é num mau humor, às vezes é É verdade. num tempo que demora. Né? Esse é o jeito que passa para as pessoas. Sério? Nossa, não. Sabe que eu acho que agora não tá assim, não. Assim, porque, assim, o pessoal, assim, que é os funcionários do próprio governo brasileiro que vem para cá, eles monitoram, assim, mesmo os funcionários locais, né? Porque eu sou funcionário local, eles monitoram, assim, o nosso serviço, né? Então, tipo assim, procurar ser cordial com os consulentes, isso é uma das, né, umas coisas mais primordiais, assim, né, no atendimento. Demora, Sim. né? Inevitável, são quantas pessoas procurando o mesmo serviço, né? Sim. Eu acho que esse tempo de espera demora. Eu não sei como tá agora com a pandemia, é coisa agendada, né? Então, agora atualmente, assim, o consulado implantou o e-consular, né? Então, no caso, o e-consular, a pessoa tem que fazer o cadastro, entrar para fazer a solicitação do serviço, né? Aí, geralmente, a pessoa, dependendo do serviço, tem que fazer upload, né? Dos documentos, né? E o que acontece? Assim, dependendo do serviço, tem que vir pessoalmente.
Alguns não são necessariamente pessoalmente porque, assim, às vezes pode ser feita por correspondência, né? Aí, para isso que acontece, assim, tipo, a pessoa já faz o upload, né, no sistema, e aí, assim, Já adianta o percurso um pouco. adianta, né? E aí, tipo, a pessoa que está dentro, no caso seria a gente vai ver o processo lançado no e-consular e, a partir dali, a gente vai validar o processo. Então, dependendo da validação, né, se for documento para comparecimento, vai ser as datas disponíveis e os horários que você pode vir pessoalmente. Ou se não, né, se for documentos que pode ser por correspondência, você já pode mandar o documento por correspondência, né? Já deixa pago a taxa já consular. Já está um pouco mais adiantado, Isso. Então, por causa da pandemia, do que aquelas filas que formavam Isso, lá fora. Antigamente era realmente, e formava disso, fila. Depois da pandemia, tem alguma perspectiva de seguir esse serviço? Ou pode ser que depois da pandemia volte a ser como era antes? Como antes? Não vai acontecer. Acho que não. Não vai, porque do jeito que está a pandemia, acho que vai ser difícil, viu? E o fato de existir esse sistema do e-consular facilitou muito, né? Porque, assim, eu tenho uma amiga que ela é intérprete lá em Comac, né? Ela trabalha na prefeitura. Ela falou assim, nossa, Marise, eu adorei esse sistema do e-consular. Por quê? Porque já marca o horário, né? E você consegue ir nesse horário, o documento em menos de meia hora está pronto. Assim, não tem coisa melhor. Adianta bastante. Porque você manda primeiro, né, no sistema, aí a pessoa que está, né, no caso seria a gente checando, né? Aí vai validar o processo. Aí você já pode comparecer. Aí você marca a data, se for um documento que tem que ser pessoalmente, que a pessoa tem que assinar, tipo uma procuração pública, um registro de casamento, nascimento, óbito, que seja, né? Então tem documentos que realmente necessitam da presença, mas não necessariamente todos, né? Então tem alguns documentos que podem ser enviados por correspondência. Então, que legal! Nossa, adiantou bem. Né? Melhorou bastante. Tomara que continue desse jeito, porque aquelas filas do consulado não eram de Deus. Aquelas filas não eram certas. Uma coisa foi o consulado do Peru, né? Sim, Quando eu fui ao consulado do Brasil para registrar meu casamento, essas coisas, nascimento do meu filho. Nossa, tava fila? É uma fila lá fora. Que dia que você foi? Não, você foi no Albon? Já... Há muito tempo atrás. É que como a gente trabalha, então o que é melhor dia pra gente é geralmente nos feriados, tive essa impressão, né, de que assim, fica lotado. Já só se abre o ascensor e já está... Nossa. Aquela fila abre enorme. aquele elevador assim, já pega... Né? Assim, já está todo cheio. Não, filha, eu já peguei fila lá fora, Isso. dobrando a esquina. Adoro, tem muita gente que vai com filho pequeno. Sim, eu fui com meu filho pequeno. Fica nessa espera, né? Então você diz, nossa, ainda bem que agora mudou, né? Ainda bem, espero que esse sistema continue após pandemia, né? Para que agilize um pouco, né? Sim. As pessoas também vêm de longe, né? Sim, as pessoas vêm de Com longe. crianças. Sim. Às vezes sai cedo, né? Que bom. Mas obrigada, Marise. Obrigada pela sua participação e assim a gente espera que você continue feliz. Lógico. Conversamos bastante, né? Adoramos compartilhar esse momento com você. Você é uma pessoa que conta dos problemas passados, mas superados para o futuro, né? Essa visão para frente. Seja feliz. Obrigada. Né? Assim a gente deseja para você. Que transmite às mulheres que estão assistindo essa mensagem de superação. Sim. Que muito, por que mais sempre tem uma... Por mais baixo que você caia, você tem que se levantar com os seus filhos também. Sim. Claro. E sempre tem uma luzinha no fim do túnel. Ah, né? Claro. Isso é verdade. Né? Porque Olhe sempre. Com certeza. Não esqueça. A força divina. Sim. Claro. Né? Com certeza. Obrigada, Marise. Muito obrigada para você. Forças aí, ó, felicidades para você. Obrigada. Né? Obrigada, meninas. Né? Obrigada às meninas que estão acompanhando a gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar o link para todas terem essas informações que vem muitas e muitas novidades por aí, certo? Não deixe de assistir, tá? Não deixe de assistir e de acompanhar. Até a próxima. Bye, bye! Tchau.